Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de emagrecimento e desinflamação. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Ótimo dia! Aproveita para compartilhar essa live com alguém que você conheça, que sabe que está precisando realmente desinflamar, emagrecer. Aproveita para compartilhar. Bom dia! Sejam muito bem-vindas. Coloquem aqui nos comentários qual a sua dúvida. Qual a sua dificuldade? Bom dia, Heloísa. Bom dia, Raimunda. Tudo bem com vocês? Bom dia. Coloquem as dúvidas de vocês, as dificuldades. Vamos conversar. Quero saber, quero te ajudar. Bom dia. Tudo bem com vocês? Coloquem as dúvidas de vocês. Bom dia, Edi. Tudo bem com vocês? Ana Lúcia. Quero ver, quero saber qual a dúvida. Bom, como vocês ainda não colocaram nada aqui, eu vou respondendo uma dúvida que teve lá na caixinha de perguntas nos stories que eu ainda não respondi, mas que eu vou aproveitar essa oportunidade de falar ao vivo aqui com vocês. Teve uma pergunta que foi assim: Nutri, como é que eu faço para sair do efeito platô? Você sabe o que é o efeito platô? É quando tá estagnado a questão do seu peso, né? Primeiramente, você precisa avaliar o que tá causando esse efeito platô. Será que você tá fazendo sempre a mesma coisa e que por isso você não tá saindo do lugar? Você já parou para analisar isso? Eu sempre coloco lá, né, como resposta, olha, se você tá no efeito platô é porque sempre você tá comendo as mesmas coisas. Será que você tá substituindo as refeições? Eu falo que a nossa alimentação tem que fazer ciclagem, né? Uma hora tem que estar com mais carboidrato, outra hora com menos carboidrato, outra hora trocar o tipo de proteína, outra hora colocar os shots e até mesmo os sucos, que daí podem te ajudar a desinflamar mais rapidamente, né? Será que você está estruturando a sua alimentação de forma cíclica para você não entrar no efeito platô, no processo de emagrecimento? Por isso que eu falo da importância da estratégia nutricional e também do acompanhamento nutricional para poder fazer isso por você. Porque muitas das vezes a gente fala assim, é porque eu tô comendo tudo certo, porque eu tô comendo tudo saudável, mas você não está analisando essa questão da ciclagem. Será que eu tô fazendo todas essas questões que eu tô falando aqui? Então, primeiro mesmo, você precisa organizar a sua alimentação, né? Depois disso, você tem que ver as outras partes, porque não é só alimentação o processo de emagrecimento. Será que eu tô me hidratando adequadamente? Será que o meu sono está sendo adequado? Porque isso também interfere diretamente na questão do seu peso. Faz sentido para vocês? Comenta aqui. E outra coisa, precisa analisar também, quando tá no efeito platô, como que tá a sua alimentação? Será que tá flexível demais? Onde você tá colocando outros alimentos que você sabe que não tem relação positiva com o seu processo de emagrecimento, como por exemplo os açúcares, os alimentos industrializados, as gorduras ruins. Como é que tá no seu processo? Já parou para analisar sobre isso?
porque precisa reduzir esses alimentos, né? Aqueles alimentos diet, light, zero da sua vida também, para que você consiga desinflamar já o seu corpo de primeiro momento e aí sim introduzir as estratégias nutricionais, senão não adianta de nada, né? A Karina colocou aqui pra gente, ó, bom dia, sofri um AVC há 8 anos, estou com 123 quilos e muito risco dele se repetir. Então, Karina, realmente tá muito acima do peso e não é só a questão de gordura acumulada no seu organismo, né? Também tem as toxinas. Então, o que eu te falo? Primeira coisa que você tem que fazer, começar a se hidratar adequadamente. Então, 123 quilos, você precisa multiplicar por 35 para saber exatamente a quantidade de água que você precisa ingerir, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer e bater essa meta de água todo santo dia, tá? Então, assim, vai dar uma boa quantidade de água? Vai dar, em torno mais ou menos de uns 4 litros de água aí para mais. O que você vai fazer? Você tem que aumentar de forma gradativa, mas você precisa tomar essa quantidade de água. Se você quer limpar o seu corpo e não ter mais risco de AVC, né, do jeito que você teve há 8 anos atrás, o primeiro passo é esse. Depois, segundo passo, analisar todos os alimentos industrializados que você está consumindo. Se está consumindo tempero industrializado, se está consumindo bolacha, sabe? Bolacha pode ser recheada, sem recheio, aquela bolacha água e sal, bolacha maisena. Tirar isso da sua vida. Quanto mais coisa você fizer na sua casa, melhor vai ser, tá? Melhor vai ser. Tá colocando proteína nas suas refeições? Ovos, frango, peixe, esses são os mais indicados para você. Por quê? Porque eles são proteínas digestivas, tá? E que não vão sobrecarregar a questão do seu colesterol, seu triglicérides, sua glicemia, que nesse momento você tá precisando de uma alimentação mais limpa. O que eu quero dizer com mais limpo possível, né? Essa retirada dos aditivos químicos, essa composição de uma refeição mais leve, mais digestiva, para você limpar esse seu organismo mais rápido e emagrecer, tá? Analisar a quantidade de sal que você está utilizando no seu dia a dia, analisar a quantidade de óleo que você utiliza para fazer o cozimento dos alimentos, isso é tão importante quanto o que você coloca no seu prato, tá? Porque tem toda essa questão do seu problema cardíaco, né? Que você teve o AVC. Então, e agora com esse peso que você tá, realmente corre outro risco mesmo, né? Então, faça esse processo. E olha, uma coisa que eu te falo, na hora do almoço, na hora do jantar, metade do prato tem que ser vegetal. Capricha nisso. Coloca vegetal verde escuro, sabe? Agrião, espinafre, couve. Você precisa limpar esse seu corpo, mulher. Precisa, com urgência. Seu corpo tá pedindo socorro, tá? O seu corpo tá pedindo socorro. Não deixa nesse negócio de ficar na linha de risco de novo, entendeu? Você já viu como é que é passar por um AVC há 8 anos atrás? E há 8 anos atrás você era mais nova. E agora? Os seus hormônios é completamente diferente, o seu metabolismo responde completamente diferente. Então aproveita para emagrecer de forma saudável, de forma consistente, para depois você manter isso tudo na sua vida. Então é aprender a comer. Cuidado com a quantidade também de açúcar que você deposita no seu organismo. Gente, é possível sim você comer aquilo que você gosta, seja ele uma fritura, seja ele um doce em específico, mas eu vou falar uma coisa para você. Você precisa analisar como é que tá isso dentro da sua semana, sabe? Abre 2 refeições livres para você durante a semana. Isso, seja ele qualquer que seja o alimento que você queira, é uma pizza, um hambúrguer, um pastel de feira, é um açaí, é um vinho, sabe assim, não sei o que é que você gosta, sabe? Um doce em específico, abre exceção, só que é exceção, não pode ser uma coisa de todos os dias, porque todos os dias é rotina. E Karina, eu vou fazer um convite para você. No dia 11/6, na quarta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula gratuita em online. Não sei se vocês estão sabendo dessa aula gratuita em online. Eu vou falar como que você vai desinchar
e você pode eliminar até 10 quilos naturalmente depois dos 45 anos. Mas para vocês participar dessa aula gratuita e online que vai acontecer no dia 11/6, vocês precisam se inscrever. Depois que finalizar aqui a live, corre lá no link da bio e faça a sua inscrição, tá certo? Durante a aula, eu vou dar um presente para vocês. Deixa eu até mostrar para vocês o presente que eu vou dar, que é isso aqui, ó. É essa apostilinha aqui, ó. Vou mandar para você um PDF dessa apostila aqui, ó. Receitas desinflamatórias para as mulheres com mais de 45 anos. Aqui, além de receitas maravilhosas que eu separei aqui para vocês, ó. Vou até mostrar, ó. Olha lá, ó. No café da manhã, tá vendo? Tem do café da manhã, tem do almoço, praticamente um cardápio aqui para você, ó. Jantar, tá vendo? E tem as orientações aqui para você dar o pontapé inicial no seu processo de desinflamação, ó. Vocês que me perguntam tanto de shot, essa coisa toda, tudo tem aqui explicando para você. Só que para você receber esse presente aqui que eu fiz, você, além de fazer a sua inscrição lá pelo link da bio, você precisa estar presente lá na minha aula ao vivo no dia 11/6, que durante a aula eu vou dar esse presente para vocês. Combinado? Certo, Karina? Não perde essa oportunidade, porque a aula é gratuita e online e esse material é presente. Presente para quem vai participar da minha aula, certo? Quero saber quem que já fez a inscrição. Ah lá, a Raimunda já fez a inscrição. Tem gente que não perde tempo não, gente. É isso aí. É isso aí, vou esperar vocês lá. Certo? Combinado? Dia 11/6 às 20 horas, hein? Vou dar uma super aula, então estejam lá presentes. A Selma, todo mundo já se inscreveu. Ah, que delícia! Muito bom. A Drica também já se inscreveu. Josefa, por que você acha que é tão difícil de emagrecer? Conta pra mim. Ela falou que tá com 110 quilos e ela gostaria muito de emagrecer, mas ela não consegue. O que vocês acham que é tão difícil de emagrecer? Porque vocês acabam fazendo essas dietas que, na verdade, não se encaixam com a rotina de vocês. Não é verdade? E daí fica insustentável. E daí você volta a fazer os velhos hábitos. Você volta a consumir alimentos que não condiz com a sua vida, né? Que não condiz com o processo de emagrecimento. E daí fica difícil mesmo, né? Porque você entra num processo de restrição, porque você acha que você tem que restringir tudo aquilo que você gosta. Depois, o que acontece com você? Depois disso, passa algum tempo dessa restrição, você gera compulsão, porque daí você restringiu por um certo tempo, daí na hora que você tem a oportunidade, você solta a capivara raivosa, aí você quer comer, aí depois vem o quê? A culpa, depois da culpa vem a restrição de novo, você fica nesse ciclo, e por isso fica tão difícil, só que você precisa quebrar esse ciclo. Como é que você quebra esse ciclo difícil no processo de emagrecimento? Aprendendo a comer. Aprendendo a comer com estratégia. É isso que te liberta. E você consegue realmente perder peso. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Então, Kelly, para quem vai estar participando lá ao vivo, viu? Esse presente, tá? Para quem vai estar participando ao vivo. A Givane colocou assim pra mim: só não estarei se Deus não permitir. Mas eu acredito que todo mundo vai estar lá, viu? A Sandra falou assim, ó: nem quando restringe emagreço. Mas é lógico, gente, não é sobre restringir, é sobre você comer aquilo que o seu corpo precisa. Sandra, sabe o que acontece? Muita gente me procura e na hora que eu vou analisar a alimentação, meu Deus, a pessoa, ela come para sobreviver. Ela não come porque ela sente prazer, ela não come porque ela precisa comer, não, ela come o mínimo. E ela tá mais acima do peso do que você possa imaginar, tá mais do que 100 quilos.
Você fala, mas como que pode um negócio desse? A pessoa faz uma refeição ao dia, come isso daqui, ó, uma tampinha, come essa quantidade aqui de comida, come que nem passarinho e tá acima do peso. Aí as pessoas começam a desacreditar da pessoa, porque falam assim pra ela, não é possível, você come que nem passarinho, você come isso daqui e você não consegue emagrecer? Não, você deve comer escondido. Todo mundo deve falar isso, né? Julga a pessoa, fala, não, porque olha, você deve comer escondido, você deve comer muito mais, você deve comer um pacote de pão, você deve comer. E a pessoa não come. É aí que acontece, ela armazena mais gordura ainda, porque ela tá inflamada, ela não come nem o que o corpo dela precisa. Aí que acontece? Ela ganha mais peso ainda, comendo mínimo, entendeu? Porque não é sobre comer pouco, é sobre comer bem, com qualidade e estratégia. É isso que faz você emagrecer, Sandra. Não é a restrição. E eu falo mais para vocês, né? Essa questão de vocês se punirem, o seu corpo não precisa de punição, principalmente depois dos 45 anos. O seu corpo, ele precisa ser entendido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido, entendeu? É isso que seu corpo precisa para poder conseguir emagrecer de forma natural. Não é sobre punição, não é sobre restrição, não é isso, não é isso. Tá? Enquanto você estiver restringindo, realmente você não vai conseguir emagrecer. Você não vai conseguir emagrecer. Deixa eu ver. A Drica tá falando assim, fala sobre o ácido úrico. Então, ácido úrico, gente, eu até já falei lá na outra live sobre isso, né? Você precisa ver o consumo seu de água. Primeira coisa, seu consumo de água deve estar inadequado, tá? Primeira coisa. Segundo ponto, carne vermelha. Precisa tomar cuidado. Ácido úrico, tem que tomar cuidado, porque tem carne vermelha, tem muita purina. E purina aumenta o ácido úrico, tá? Então, precisa ter atenção com esse tipo de alimento, ok? Outra coisa que você precisa se atentar, alimentos industrializados. Como é que tá na sua vida? Alimentos processados na sua vida. Entendeu? Outra coisa, bebida alcoólica. Como é que tá o consumo disso? Porque também aumenta ácido úrico. Tá? Então, precisa ter atenção com relação a esse tipo de alimento. Depois que você diminuiu a frequência e quantidade desses alimentos, você precisa introduzir os alimentos anti-inflamatórios. A cúrcuma, tá? Outro tipo de alimento que pode te ajudar muito nesse processo são as frutas vermelhas, tá? Então, morango, maçã vermelha, tá? Que mais, gente? Me ajuda aí a pensar nas frutas vermelhas que nós temos para introduzir no dia a dia, para poder limpar esse ácido úrico. Que mais? Colocar as folhas verdes escuras, tá? Dê preferência a colocar também carboidratos que sejam digestivos e complexos, que tenham bastante nutriente e fibras para poder te ajudar na limpeza desse ácido úrico. Então, os tubérculos, são fundamentais nesse processo. Outro alimento poderoso que ajuda na questão do ácido úrico, sabe qual é? É o farelo de aveia. Como é que tá? É isso mesmo, framboesa, ameixa, isso aí, mirtilo. Muito bem. É que aqui a gente não tem muito mirtilo, né? Difícil de achar, né? Aqui no Brasil, mas é também. Aqui a gente encontra mais congelado, né? Framboesa e mirtilo. Certo? Então é isso que você precisa fazer para poder limpar o seu organismo com relação ao ácido úrico, viu?
Valdelice, não existe uns alimentos assim específico para a menopausa, para a pré-menopausa. No geral, você tem que consumir, se você quer ser uma pessoa saudável e diminuir os efeitos da menopausa, alimentos que são alimentos de verdade. É aquela velha história que eu sempre falo aqui para vocês. Olha, vocês precisam descascar mais os alimentos e desembalar menos. O que eu quero dizer com isso? Consumir mais alimento de verdade, alimento que vem da terra, alimento que você prepara na sua casa, não alimento que já vem pronto do mercado, entendeu? É isso que você precisa fazer, é isso, hidratação, um bom sono, é o básico bem feito, Valdelice, é o básico bem feito, entendeu? É isso que vai fazer com que você reduza a inflamação no seu corpo e, por consequência disso, você não sofra com os sintomas da menopausa. Entendeu? E que você não ganhe peso, daí você tem que comer com estratégia. É isso. É que às vezes vocês falam assim, ai, nossa, porque eu preciso em específico para poder cuidar da menopausa. Ah, eu preciso. Não, não é específico para isso, entendeu? É específico para você limpar o seu organismo de um modo geral. A Maria falou assim, ah, eu sou de Portugal, aqui tem muitos frutos vermelhos. Ah, que delícia! Super anti-inflamatório. Aproveita, mulher, para colocar isso no seu dia a dia. E essas frutas que vocês falaram, mirtilo, framboesa, eles têm baixíssima quantidade de calorias, né? Morango. Então, assim, são ótimos, porque dá para você consumir em maior volume, em maior quantidade, vai te ajudar no processo de limpeza do seu organismo e outra, você tá fazendo déficit calórico ainda. Olha que coisa maravilhosa. A Rosemary colocou assim, estou comendo aveia adormecida, coloco frutas como mamão, manga, banana, kiwi, morango, linhaça e chia. Iogurte, um pouco de água e leite em pó. Faço à noite, coloco no pote tampado. Na banana coloco limão. Tá, Rosemary, deixa eu só te falar uma coisa. Daí, que momento que você consome isso daí? Tem que tomar um certo cuidado, porque querendo ou não, você tá misturando grande quantidade de frutas, né? E assim, a gente tá pensando no processo de desinflamação e emagrecimento. E eu falo pra vocês, fruta é maravilhoso. Tem que entrar no processo? Tem que entrar no processo, porque eles têm fatores antioxidantes que ajudam no processo da desinflamação. Porém, se eu consumo ele em alta quantidade, as frutas, tem alta concentração de frutose, que é o açúcar da fruta. Então, deixa extremamente calórico a minha refeição. Então, assim, tudo que é demais pode te inflamar, tá? Então, assim, Miss Lene, que saudade! Que saudade! Então, só me fala quando que você consome esse tipo de coisa. Porque assim, ó, essa aveia adormecida, do jeito que você tá falando, se você controlar essa quantidade de frutas, é interessante você consumir no seu café da manhã. Só que nesse quesito, eu falo pra você, em vez de você colocar leite em pó, mais o iogurte e tudo mais, no lugar do leite em pó, para deixar mais proteica essa refeição, eu colocaria uma dose de whey protein isolado, por exemplo. Entendeu? E daí, o que eu colocaria? Tem o carboidrato, que daí seria a aveia, no caso, que você deixou adormecido, né? Com as frutas, já tem a parte das fibras, que você colocou as frutas e a chia. Mas além do iogurte natural desnatado, eu colocaria uma dose de whey. Aí eu colocaria no seu café da manhã, tá? Mas jamais colocaria como uma substituição da refeição da noite, por exemplo. Porque daí é totalmente indigesto essa refeição pra noite, tá? Então, só cuidado nessa quantidade de frutas que vocês ingerem, pensando no processo de emagrecimento. Por isso que eu falo, gente, tem gente que abusa tanto na quantidade de fruta. Teve uns dias atrás, que alguém me mandou mensagem. Ah, que dia que foi que eu falei do café da manhã, gente? Nos stories. Que eu falei do ovo, né? Que eu tava comendo torta. Eu tava comendo torta de frango e as pessoas estavam comentando lá dos ovos e tudo mais. Aí que aconteceu? Teve uma pessoa que escreveu lá pra mim.
Ah, Débora, eu só consumo frutas de manhã. Eu consumo um prato de frutas. Eu misturo todo tipo de fruta que você possa imaginar que tem em casa. Eu consumo um pedaço de manga, eu consumo morangos, banana, não sei o que, um prato inteiro de frutas. E ela falou assim, eu não consigo emagrecer. Mas com certeza não vai conseguir emagrecer. Depositou um balde de frutose logo pela manhã e ela tem mais de 45 anos. Se não me engano, ela tem 48 anos que eu tava conversando com ela. Ela não vai conseguir emagrecer nunca com um balde de frutas de manhã. Nunca. Porque aumenta muito o índice glicêmico dela. Com 48 anos, a funcionalidade dos hormônios já mudou. Então, com esse balde de frutose, de açúcar natural que vem da fruta que ela estava consumindo, ela causa o pico de insulina. E o que acontece com o metabolismo dela? Ó, cai. O metabolismo dela fica super lento, super lento. E ela falou assim, Débora, entrei na academia, tô fazendo tudo que você possa imaginar, mas não emagreço uma grama. Eu falei, mas já começa pelo seu café da manhã. Já começa pelo seu café da manhã. Não tem um carboidrato bom, não tem uma proteína boa para poder estimular o seu metabolismo ficar ativo. Aí não consegue emagrecer mesmo, gente. Não consegue. Entendeu? A Valdelice colocou assim, leite é importante devido ao cálcio, porém leite nos dias de hoje é adulterado por conta da humanidade. O leite é derivado, pode ser considerado hoje como um produto inflamatório? Valdelice, calma aí. Calma aí, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiramente, leite, tá certo, tem cálcio, mas tem outros alimentos que nós temos cálcio. Não é só leite e derivados, não. Folhas verdes escuras, por exemplo, é riquíssimo em cálcio. Riquíssimo em cálcio. Vocês sabiam disso? Agrião, espinafre, couve, almeirão, todas elas são riquíssimas. Brócolis também é riquíssimo em cálcio. Então, não necessariamente eu preciso consumir o leite e derivados para absorver o cálcio. Eu não preciso disso, não preciso. Até porque hoje nós temos muitos intolerantes à lactose e que não podem consumir leite e derivados. E daí você fala assim, nossa, essas pessoas elas vão ter osteoporose, osteopenia por conta dessa deficiência? Não. Se elas consumirem outros alimentos à base de cálcio também, elas não vão ter essa deficiência. Elas só têm que consumir com mais frequência, tá? Então, não é só o leite e derivados que eu preciso consumir para ter o cálcio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão do leite e derivados, se é inflamatório, ele só vai ser inflamatório de duas formas. Se você exagerar na quantidade, tá? Ou se você tiver uma intolerância ou até mesmo uma alergia a algum tipo de componente do leite e derivados e você continuar persistindo consumir. Aí isso vai te inflamar. Então, o excesso e você ter algum tipo de não digestão desse alimento, aí você vai ter problema mesmo, daí vai ser inflamatório, entendeu? Ai, eu amo vocês, gente. A Givane falou assim, você comeu terça-feira ou torta? Eu não lembro o dia que eu comi, gente. É isso mesmo, terça-feira, né? Então foi terça-feira que eu recebi essa mensagem falando do prato de frutas, que eu até levei um susto. Falei assim, ela escreveu até uma mensagem, um resumo mesmo, né? Ela falou assim, eu tenho 48 anos, entrei na academia, não tô conseguindo emagrecer. Eu não consumo nada disso no café da manhã, só consumo frutas. Mas, gente, não é porque é fruta que você pode comer à vontade. Não é assim que funciona, não. Tá? Não é assim que funciona, não. Por isso que daí fica seu peso travado. A Maria colocou assim, eu faço papa de aveia sem açúcar, com leite molico e com canela. Em cima coloco uma banana em rodelinha. Não, tudo bem você comer isso daí, gente. Só que vocês sabem que isso daí vai contabilizar como um carboidrato, né? Vocês sabem, né? Então tem que tomar cuidado na quantidade que você tá ingerindo, porque querendo ou não, é calórico sim. Então, assim, no máximo uma xícara para você consumir. Isso dentro da estratégia nutricional, eu colocaria no café da manhã. Eu colocaria uma xícara, então, desse mingau de aveia com banana, né? Mas eu iria complementar com proteína. Então, por exemplo, eu ia fazer uma omelete. Pensando no meu processo de desinflamação, eu ainda
ia agregar valor nutricional. Além da omelete que eu ia colocar uma folha verde escura, eu ia colocar uma semente, entendeu? Para poder desinflamar o meu corpo. Mais a xícara dessa mistura que você tá fazendo, desse mingau que você tá fazendo de aveia. Deixa eu ver. Joyce, ó, ela colocou assim, ó, bom dia, tomando meu café com a Nutri, o cuscuz, camarão refogado com limão e alho e café sem açúcar. A fruta é banana prata com semente. Ó, só que você precisa tomar um certo cuidado, porque assim, camarão é proteína, verdade, é proteína. Só que no café da manhã eu não colocaria, porque ele é mais indigesto. Eu colocaria ele mais no período da hora do almoço. Porque daí, junto com os vegetais que a gente coloca, a digestibilidade do camarão é melhor. E assim, toma cuidado na frequência que você consome o camarão, porque ele é mais calórico do que, por exemplo, os ovos, o frango ou o peixe, que eu gosto muito de colocar a tilápia, que tem menor quantidade de calorias, tá, Joyce? Então, assim, e o atum também tem menor quantidade de calorias do que o camarão, tá? Então, pensando no processo de emagrecimento em si, pensando em contabilizar as calorias em si, eu só trocaria isso. Eu colocaria, sim, o camarão na minha rotina alimentar, mas eu colocaria no horário de almoço, porque daí os vegetais, principalmente vegetais cozidos, te ajudam nesse processo, tá? Da digestão desse alimento e menor absorção de coisas indigestas que ele possa ter, entendeu? Ah, Roseli lembrou uma coisa legal aqui, viu? Ela colocou assim, ó, doutora Débora, esta época é de pinhão. Posso colocar numa refeição como carboidrato? Pode colocar, mas de preferência na hora do almoço, tá? Na hora do almoço, não na hora do jantar. Porque ele é indigesto também. Para o processo de desinflamação, ela pode atrapalhar se você colocar com frequência no período da noite. Pinhão, você só tem que tomar um certo cuidado também, porque assim, ele é bem calórico, né? Pensando no processo de emagrecimento, ele é bem calórico. Então, assim, quantas unidades eu colocaria dentro de uma refeição que não iria atrapalhar o seu processo? Umas 10 unidades. De 8 a 10 unidades, tá? De 8 a 10 unidades. Aí você vai contabilizar ele como um carboidrato, capricha nessa proteína que seja de fácil digestão, que nem eu falo sempre. Os ovos, o frango, a tilápia, o atum, tá? E daí capricha nos vegetais, Roseli, mas pode consumir sim, tá? Sueli do céu, sabe o que você tem que ter medo? Ela colocou assim, ó, mas eu tenho tireoide, disseram que folhas verdes em excesso faz mal pra tireoide. Menina do céu, pra você comer em excesso folha verde escura, me fala uma coisa, você come um pé de couve na hora do almoço? Um pé de couve na hora da noite? Você come? Você faz isso? Você come uma coisa de brócolis inteira em uma refeição? Todos os dias? Você abusa desse jeito? Mulher do céu, você tem que se preocupar com os alimentos industrializados, com produto que você usa de desodorante, coisa para cabelo, essas coisas todas que tem alumínio, que tem parabeno. É isso que interfere na tireoide. Não, sabe? Folha verde escura. Nossa, pra você comer folha verde escura em exagero, minha amiga, tu tem que comer pelo menos 500 gramas de folha verde escura por refeição, tá? 2 vezes ao dia. Faz esse cálculo, pesa para você ver quanto que dá de folha 500 gramas. Aí sim vai ser exagero. Aí eu falo pra você, aí vai interferir com tudo, não vai interferir só com a sua tireoide, não. Você tem que se preocupar com os produtos industrializados que você coloca na tua casa. É isso que você tem que se preocupar, porque isso mexe mesmo com tireoide. Tireoide vai mexer com aqueles produtos Diet Light Zero, se você consome, você sabia disso? Por conta do tipo de aditivo químico que tem?
E isso é perigosíssimo. E as pessoas hoje, falou de dieta, a primeira coisa que pensa é, vou consumir tudo zero. Iogurte zero, refrigerante zero, queijo zero, não sei, tudo zero. E daí na hora que vai ver, ela tá lá com problema de tireoide, tá com problema hormonal. Por quê? Porque tá consumindo coisa industrializada. Você acha que vem através da folha verde escura? Minha amiga, isso daí desinflama você. A Eliane colocou assim, eu acredito que o leite só tem coisa ruim dentro. Não, 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 não. Não. Ele é considerado até como uma proteína. Só que assim, por ser líquido e tudo mais, e por conta dos componentes do leite e da fermentação do leite, ele é de mais difícil digestão. Só isso. Só isso. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sou amante de leite. Eu adoro leite. Eu adoro leite. Sabe? Eu não tomo todos os dias, porque eu falo pra vocês, eu vario bastante a minha alimentação. Mas eu sou apaixonada por tomar meu café com canela e leite. Eu sou apaixonada e tomo, tá tudo certo, entendeu? Desde que você não tenha, eu não tenho intolerância, eu não consumo em excesso, eu não sou uma pessoa que, nossa, toma de manhã, tarde à noite. Não, eu tomo uma xícara e olhe lá no café da manhã, entendeu? Então, assim, o que vai me inflamar? O que vai fazer? Vai aumentar meu colesterol? Não, não vai fazer nada, entendeu? Muito pelo contrário. Eu tô compondo minha refeição com mais uma fonte de proteína, entendeu? Então, leite não tem coisa só ruim, não. Não tem. Fruta, Valdelice. Você precisa colocar fruta. Márcia, ela colocou assim, ó. Meu café da manhã, eu coloco um ovo com uma clara, mais a batata doce, amasso e coloco no forno, vira um pãozinho. E como mais 10 gramas de mussarela. Tá, assim, ó. Uma vez ou outra você colocar mussarela, tudo bem. Mas assim, sempre não é interessante, viu? Essa mistura sua tá maravilhosa, de um ovo, mais a clara, mais a batata doce. Mas agora, essa mussarela aí pra desinflamar não é tão interessante. É um dos queijos que eu não fico colocando, não fico orientando vocês a colocar no dia a dia, tá? Porque ele é mais gorduroso e ele é mais calórico. Pensando no processo de emagrecimento, eu sempre penso nos queijos, no caso, que eles têm melhor fermentação para poder melhorar a sua digestão, por estar acima do peso, por querer desinflamar. Eu penso também nos queijos que tem mais proteína. Então, são os queijos brancos, o queijo frescal, o queijo cottage, ricota. Além deles, tem os mais curados, é o meia cura, é o Minas padrão, tá? O coalho também, que tem boa fermentação. Eles são os mais indicados, tá? E eles têm menor quantidade de calorias também. Além disso tudo, de todas essas vantagens que eu falei pra você, que tem mais proteína, tem melhor fermentação, te ajuda na digestibilidade. Então, assim, por isso que mussarela eu não colocaria sempre. Outra coisa que você poderia agregar valor nutricional, pensando no processo de desinflamação, colocar um tipo de semente aí na sua receita do pãozinho e também complementar com uma fruta, né? Aí sim, tá? Então, no lugar dos 10 gramas de mussarela, eu colocaria outro tipo de queijo, tá? O outro tipo de queijo. Esses queijos que eu citei aqui agora. A Heloísa tá perguntando, em vez do atum, pode ser sardinha como proteína? Pode ser sardinha, sim. E pode ser até em lata, tá? Só se atentem em comprar a lata com óleo. Daí vocês retiram o óleo para poder consumir o peixe. Por que isso? Quando vem na água, o peixe vem mais processado. Então, aquilo que todo mundo fala do ômega 3, ômega 9, ômega 6, que tem no peixe, no atum, na sardinha, ele acaba sendo descartado. E daí, querendo ou não, por conta... como que eu posso explicar? Deixa eu ver. Do armazenamento desses peixes, que eles são mais delicados, no caso, para ter uma
um melhor tempo de validade, eles colocam mercúrio. Vocês sabiam disso? Quando é na água. Por isso que ele não é tão indicado, tá? Então, ele perde essa questão dos ômegas, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9. E ainda tem essa questão do mercúrio que pode te inflamar. Então, assim, sempre consumir no óleo, retirando o óleo da lata. Pode consumir sim, a sardinha, tá? Ah, Joyce, aí ficou bom. Aí ficou bom. Pode ser. A Joyce trocou. Ela trocou o camarão e colocou a sardinha. Nota 10, Joyce. Deu pra salvar o café da manhã então ainda, né? Com a minha orientação aqui. Ah, agora eu fiquei feliz, hein? Agora eu fiquei feliz. A Neuza perguntou: café da manhã, posso comer pãozinho integral com creme de ricota e uma fatia de queijo frescal? Pode, pode comer, porque daí são 2 fontes de proteína mais o pãozinho. Só não esquece da fruta, né? Gente, outra coisa, não coloca todos os dias a mesma coisa. Se você tá com peso estagnado, se você quer emagrecer rapidamente, movimenta essa sua alimentação. Cria outras refeições. Sabe, com o que você tá aprendendo aqui. Você viu o exemplo da Joyce, agora você viu o exemplo da Neuza. Vai pegando, vai anotando, sabe? Faz um caderninho aqui, ó. Que muita coisa eu vou falando aqui pra vocês. Dá pra vocês montarem várias estratégias pra poder mudar isso. Entendeu? A Vilma perguntou assim, ó. O que fazer para baixar a ferritina? Você sabe o que a ferritina representa dentro do nosso exame de sangue? Nível de inflamação. Então, de modo geral, você precisa desinflamar o seu corpo, Vilma. Fazendo tudo isso aqui que eu ensino você. Dessa forma você vai conseguir. Não tem um alimento específico para poder diminuir a ferritina. A ferritina quer dizer corpo muito inflamado. Corpo muito inflamado. Né? Então, seu corpo tá pedindo socorro. Por isso eu falo para vocês, gente, não deixem de participar da minha aula que eu vou dar gratuita e online no dia 11/6, né? Como desinchar e eliminar até 10 quilos naturalmente depois dos 45 anos. Porque eu vou dar, dentro dessa aula, eu vou dar esse presente aqui para vocês, ó. Né? Vocês que têm tanta dúvida com o que comer, nossa, no café da manhã, no almoço, já mostrei aqui, vou mostrar de novo, ó. Pra quem não tava aqui no começo da live, vou mostrar de novo. Tem café da manhã, tem almoço, ó. Tem praticamente aqui, ó, sabe o que? Um cardápio, ó. O jantar. E fora isso, tem as orientações. Mas escuta que eu vou falar aqui pra vocês. Vocês só vão receber esse presente aqui se vocês fizerem a inscrição de vocês pelo link da bio depois que finalizar aqui a live. Tá? Depois que vocês fizerem a inscrição, vocês precisam estar ao vivo comigo lá no dia 11/6, às 20 horas, certo? Porque durante a aula eu vou liberar esse presentão para vocês, que vai ajudar muito para quem tá aí com dúvida. Ai, Débora, o que eu como? O que eu faço para substituir? Ó, tem praticamente um cardápio aqui para você, tá bom? A Sandra tá perguntando, Débora, você trata quem faz hemodiálise? Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha especialidade, vocês sabem qual que é? Doenças crônicas não transmissíveis. Fiz lá em São Paulo, no Albert Einstein. Então, eu trato isso sim, Sandra. E eu gosto muito de tratar. Por isso que eu gosto muito dessa questão de doença, sabe? Eu gosto de entender, por isso que eu dou várias dicas aqui para vocês, quem é hipertensa, quem é diabético, quem tem colesterol alto e tudo mais, porque é o processo de limpeza do organismo, não tem outra saída, Tudo isso está ligado com o processo inflamatório do seu corpo. Se você não limpa o seu corpo, você corre o risco de ter tudo isso daí que eu tô falando. Tudo isso. Entendeu? Tem que tratar, gente. Tem que tratar essa inflamação corporal. Que muitas vezes vocês não dão bola. Mas eu sempre falo aqui, né?
Quais são os sintomas que a inflamação pode causar em você? Dores pelo corpo, insônia, intestino irregular, dores de cabeça, dores nas articulações, inchaço, retenção de líquido, falta de energia, fadiga, indigestão, estômago alto, tudo isso são sintomas da inflamação. Isso daí é o grau 1 de inflamação. Quando é grau 2, as pessoas já começam a apresentar alterações no exame de sangue. Assim como a ferritina, vocês estão falando, colesterol alterado, glicose alterada. Vocês sabiam disso? É inflamação. É inflamação grau 2 já. Imagina? Que doideira. E vocês não cuidam dessa parte, querem emagrecer de contar calorias. Imagina você vai conseguir emagrecer desse jeito, gente, com o corpo todo inflamado. Corpo inflamado não emagrece. Não esquece disso. Ah lá, a Sueli já tá fazendo tudo errado lá. A Sueli falou assim, a única coisa que eu consumo enlatado é o iogurte zero, leite sem lactose. Se você é intolerante, Sueli Aparecida Ribeiro, você tá fazendo tudo errado. Você tem que consumir o iogurte, sabe o que? Vegetal. Iogurte, leite vegetal. Não esse que tá escrito lá, zero lactose, não sei o que. É tudo enganação. É tudo enganação. É tudo enganação. Porque você vai lá ver, tem lactose. Mas tem a enzima lactase que te ajuda a quebrar, fazer a digestão. Então, ele não elimina a lactose em si. E você está se inflamando e você vai ter dificuldade com relação ao seu processo de emagrecimento, entendeu? Sem contar que você pode vir a desenvolver problema intestinal, uma inflamação intestinal gravíssima e também problema de pele. Se você é intolerante, continua consumindo esses alimentos. Ovos mexidos com pão todos os dias faz mal? Não faz mal, mas se você quer desinflamar e emagrecer, você precisa movimentar essa sua alimentação, né? Porque sempre comer a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. Então, precisa se desafiar de sair disso, né? Da zona de conforto. Eu adoro pão com ovo, mas não quer dizer que eu vou comer pão com ovo todos os dias. Vocês viram, né? Terça-feira eu comi torta de frango. E hoje, depois daqui da live, eu vou tomar café. Tô pensando ainda o que eu vou consumir, mas eu acho que eu vou consumir mandioca. Vou consumir mandioca, ovos, café com canela. Eu acho que eu vou consumir um kiwi. Tem kiwi, tem laranja, tem banana. Tem manga, mas eu não gosto de manga. Manga é o Samuel que gosta. Eu acho que é isso que eu vou consumir. Então tem que trazer essas coisas, você tem que trazer mais nutriente, entendeu? Quanto mais nutriente você consome, quanto mais variada é a sua alimentação, o seu processo de desinflamação acontece mais rápido. E vocês ficam sempre na mesma coisa, por isso que entra no efeito platô mesmo, porque todo dia a mesma coisa. Ah, porque eu gosto. Gente, a gente vive só do que a gente gosta? A gente faz só o que a gente gosta? Não, tem tanta coisa no dia a dia que a gente faz que a gente não gosta, mas tem que fazer porque não tem outra pessoa pra fazer. Então, a alimentação não é diferente não, gente. Ah lá, come muita fruta, daí que não consegue emagrecer mesmo. Tá tudo errado, não é comer muita fruta. São 3 tipos de fruta no dia. E isso dentro do seu café da manhã, outra dentro do seu horário do almoço e depois outra no seu jantar. É no máximo 3. Pensando no processo de emagrecimento, é isso aí. Comer muita fruta quer dizer que você é saudável? Não. Muito pelo contrário, você pode aumentar sua glicemia. Tem várias pessoas que eu conheço que se tornaram diabéticas não pelo fato de consumir açúcar refinado. É por consumir muita fruta. Vocês sabiam disso? Verdade. Muita fruta. É fruta de manhã, é fruta no meio da manhã, é fruta depois do almoço, é fruta depois da tarde, é fruta depois do jantar, depois na ceia você come fruta. Ué, tá exagerando na quantidade? Poxa, 7 frutas no dia? Imagina. Que doideira. Muita coisa. Não tem como. Ah, Márcia, aí tá perfeito. A Márcia colocou assim, frango no lugar da mussarela é legal? Maravilhoso. Maravilhoso.
A sardinha na água, Thaís, vem com mais química. Ele retira as propriedades boas que você precisa e coloca essas ruins, entendeu? Por isso que a sardinha na água não é interessante. Você tem que comprar aquela sardinha que é tradicional, que vem no óleo. Aí você descarta o óleo. A Zete falou assim, eu já tenho um caderninho aqui. É isso aí. Aí, Kelly, nessa questão da ferritina estar baixa, precisa analisar de um modo geral do seu exame. Precisa analisar como é que tá o seu ferro, porque se o seu ferro estiver baixo, a sua ferritina vai estar baixa. Entende? É um contexto geral do seu exame. Aí tem que prevalecer a questão, por exemplo, dos alimentos ricos em ferro, para poder aumentar a ferritina. Entendeu? E isso é uma das coisas que pode estar alterando. Às vezes é outro tipo de deficiência nutricional. Às vezes são outros minerais, outras vitaminas que estão baixas, que estão levando a ferritina a estar baixa. Entendeu? Então tem que analisar daí de modo geral. Daí quando tá baixa é outro esquema. Vem comigo, Sandra. Você já se inscreveu no dia 11/6? Já se inscreveu na minha aula gratuita e online? Então, ó, não perde essa oportunidade, não. Neuza, não é sorteio, tá? Para ganhar esse PDF aqui desse livro aqui, não é sorteio, não é sorteio. Vocês têm que seguir duas regras. A primeira delas é você se inscrever na minha aula gratuita e online do dia 11/6, que é lá pelo link da bio. Segunda regra, para você receber esse presente, que todas vocês podem receber, todas vocês podem receber esse presente. Quem estiver comigo ao vivo lá na aula, entendeu? Quem estiver comigo ao vivo que vai receber esse presente. Não é sorteio, não. Não é sorteio, não. Todas vocês que estão aqui comigo presentes hoje aqui podem receber. Ó, Drica, que coisa boa, hein? O médico que tirou a medicação da pressão alta. Estou bem, maravilhosa. Antibiótico atrapalha o processo de emagrecimento? Kátia, antibiótico, ele pode, dependendo do tempo que você vai utilizar, ele pode causar retenção de líquido. Aí, durante o processo de emagrecimento, você pode achar que você está em efeito platô, porque você fala assim, ai meu Deus, eu parei de perder peso, mas não é. Às vezes é que você está retendo líquido por conta da medicação. Mas ganhar gordura através do antibiótico, você não ganha, entendeu? É que tem gente que fala assim, é porque eu engordei por causa do remédio. E engordar tem a ver com você guardar gordura no seu corpo. E remédio não é capaz disso não, é através, da boca, o que você ingere, tá? Então, antibiótico pode dar essa sensação de você estar ganhando peso, de estar ganhando gordura, mas na verdade é inchaço, é retenção de líquido. Aí que é importante mesmo, você diminuir o sal do seu dia a dia, tomar mais água, consumir os alimentos de verdade mesmo, mais vegetais variados, tá? Aí que é interessante você fazer isso para fazer esse processo de limpeza dessas toxinas vindas do antibiótico, tá? A kombucha, né, como é conhecida, que é um probiótico natural, ela pode te ajudar no seu processo de emagrecimento, mas assim, não adianta você introduzir esse tipo de alimento no seu dia a dia, sendo que você não melhora os seus hábitos, porque daí ele não vai fazer efeito nenhum, entendeu? Então assim, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso comer com estratégia, até mesmo para encaixar essa kombucha de forma estratégica, porque se colocar ela assim, aleatório, vou começar hoje a consumir a kombucha, como se fosse um probiótico mesmo. Vou consumir em qualquer horário, vou consumir no meio da manhã. Ixi, não vai fazer nem cócega. Eu continuo consumindo muitos pães, eu continuo consumindo muito açúcar. Vai dar até efeito contrário. Vai fermentar dentro de você. Não vai te ajudar, entendeu? Ele só vai te ajudar dentro de uma estratégia nutricional. Do contrário, não te ajuda em nada.
A Zete colocou, ela é minha aluna. Colocou assim, ó, ontem no almoço eu fiz um quiabo com tomate verde. A minha filha disse, nossa, não gostava e depois comeu e disse que tava gostoso. Muda o paladar, né? Depois que você passa pelo processo da desinflamação, aqueles alimentos que normalmente você não tem boa aceitabilidade, você começa a gostar. Você fala, caramba, porque você limpou as toxinas até mesmo da sua boca. Você acredita em um negócio desse? E daí você acha que tudo é mais saboroso. E outra, você tira aqueles alimentos que mascaram o sabor das coisas, né? Como, por exemplo, o açúcar que mascara muito os alimentos. Então, depois que você deixa para consumir isso somente em momentos pontuais, você não consome mais no dia a dia, seu paladar muda completamente, completamente. É isso mesmo, Zete. Orgulho, viu? A Sabrina colocou assim, nossa, eu jurava que a sardinha na água era melhor. A grande maioria pensa isso, viu? Fala assim pra mim, é menos calórico. Ui, mas nem tudo é sobre caloria. Tem a ver com sódio, tem a ver com outras coisas, aditivo químico, entendeu? A Joyce, ó, acho que foi isso que aumentou minha glicemia, comendo muita fruta achando que tava abafando. Muita gente faz isso, Joyce. Muita gente mesmo. Fala assim, não, dá uma fome em mim, eu como fruta só. Eu falo, tá achando que tá super saudável, mas não tá saudável não, gente. Meu Deus do céu, isso tá atrapalhando o processo. Sandra, para você se inscrever é no link da bio. Depois que finalizar a live aqui, você clica lá, tá? Você clica lá no link da bio, vai ter meu nome, vai ter minha foto, e daí logo embaixo tem uma linha que tá em azul. Daí você clicando lá vai abrir uma página onde você vai fazer a sua inscrição, tá bom? Ah, muito bem! Vocês já se inscreveram para receber o PDF, né? Muito bom! A Márcia falou assim, docinhos com whey, sem açúcar. O que eu acho? Eu acho que você tá tentando enganar a sua memória, né? O seu subconsciente. Eu acho que isso não funciona. Eu acho assim, que quando você tem vontade específica de comer algum doce, você tem que ir lá e matar sua vontade. Pra não ficar com essa vontade guardada e depois isso se tornar uma compulsão alimentar quando você tiver a oportunidade de consumir. Entendeu? Então, assim, docinho de whey protein para colocar todos os dias, só porque você gosta de docinho, não é uma necessidade do seu corpo. Você, querendo ou não, você está colocando mais calorias no seu dia a dia. Precisando de um processo de emagrecimento, por mais que seja um alimento mais saudável, porque não tem açúcar, mas, sabe, você está colocando outros ingredientes ali. Então, você não vai conseguir emagrecer de qualquer maneira, entendeu? Se não tiver com estratégia isso. Por isso que esses doces fitness, essa coisa toda... Você colocar uma vez ou outra, tá tudo certo. Agora, você achar que por ele ser fitness eu posso comer todos os dias, já é outra história. Entendeu? Já é outra história. Tem caloria, tem tudo, gente. Entendeu? Ele tira o açúcar, mas ele coloca vários tipos de adoçante. E aí? Você acha que isso não te inflama? Por você já estar inflamada, na verdade, por você já estar acima do peso, você acha que isso não te inflama mais? Então, primeiro tem que mudar aqui, ó, consciência. Porque se não mudar, gente, a gente fica trocando 6 por meia dúzia e achando que tá abafando. Entendeu? Nutri, posso fazer a sardinha em casa na panela de pressão? Pode. Nossa, tem uma receita que eu adoro, mas que faz muito tempo que eu não faço, que é a sardinha escabeche. Vocês já ouviram falar? Que faz em camada na panela de pressão? Você vai lá, coloca a camada de sardinha, vai lá, coloca uma camada de tomate, de cebola, pimentão. E assim, Joyce, só toma cuidado, se for essa receita que você quer fazer na panela de pressão, que eu adoro. Gente, dá pra comer com pão, dá pra comer com arroz. É uma delícia isso daí, é uma delícia.
Só assim, só tem que se atentar na quantidade de gordura que coloca, porque tem gente, nossa, eu não lembro na casa de quem que eu fui comer, que eu achei assim, uma loucura, porque colocou uma quantidade de azeite, que eu falei, meu Deus do céu, gente, o negócio tá encharcado de azeite, socorro Deus, tá encharcado de gordura. Então só tomar cuidado na quantidade de azeite que coloca, né? Porque tem gente que, nossa, é que nem bacalhoada, né? Na época de Páscoa, que todo mundo gosta de fazer bacalhoada e tal, na hora que você vai ver a quantidade de azeite que coloca, eu fico até com medo de comer. Eu falo, meu Deus do céu, vou passar mal com isso aqui. Aí fala assim, nossa, não como fritura, mas na hora que vai ver a quantidade de óleo que coloca na comida, azeite que coloca na comida, eu falo, meu Deus, não come fritura, mas come 1 litro de azeite aqui no peixe. Socorro, Deus. Vocês nunca fizeram assim? A sardinha escabeche? Nossa, é uma delícia, gente. Uma delícia. Mas tem essa questão do azeite, né? Nossa, você fala, meu Deus. Aí, Márcia, como você falou assim, às vezes tá tudo certo. Você faz um docinho fitness ali, né? Com abóbora madura, com adoçante e coco ralado. Pode ser óleo, sim, Joyce. Só que você só toma cuidado na quantidade, né? As pessoas fazem um terrorismo com esse negócio do óleo, né? Do óleo nosso de canola, de girassol, de milho, né? Ah, porque não sei o quê, porque nós... Gente, o melhor óleo mesmo para cozinhar, para entrar em alta temperatura, é o óleo comum. Vocês sabiam disso, né? Eu tenho que falar a verdade. E assim, o custo-benefício ainda continua melhor do que as outras gorduras, né? Então, assim, esse óleo como o nosso, ele só se torna ruim no nosso organismo a partir do momento que a gente exagera na quantidade. Então, seja para o cozimento dos alimentos, como também para a questão de frituras, entendeu? Agora, do contrário, ele é a melhor gordura para poder cozinhar. Não tem outra, entendeu? Ele que aguenta mais alta temperatura, até mesmo do que o azeite, do que a banha, do que a manteiga, entendeu? Ele ainda continua sendo o melhor, mas é que as pessoas fazem um terrorismo danado. E agora você vê, né? Ele já foi vilão e agora tem muitos profissionais falando dele, falando assim, não, porque ele ainda continua sendo o melhor e tal, não sei o quê. Não é ruim não, óleo de soja não é ruim. Desde que você saiba consumir com equilíbrio, não é ruim. A Sirlene, esse é o peixe que eu mais gosto de indicar no processo de emagrecimento, que é o tilápia. Ele tem menor quantidade de calorias, né? Excelente. Sabrina, obrigada a você por hoje, viu? Pela participação. Então, no fogo baixo, dá em torno mais ou menos de uns 20, 30 minutos, Rosete. Depende da quantidade que você vai fazer também, né? Quando eu faço bastante. Mas faz tempo que eu não faço. Dá em torno mais ou menos disso, uns 20 minutos. Você tem que ver como é que fica. Vai vendo, 20 minutos, depois vê de novo 30 minutos. Você gosta de peixe de tilápia? Ele é bom. Ele é bom. Grelhado ou até mesmo assado. Certo? Então, é isso, minha gente. Espero vocês semana que vem, na terça-feira, 7h07 da manhã, com mais novidades. Vocês não esqueçam de fazer a inscrição de vocês, então, para vocês receberem esse presente incrível no dia da aula, no dia 11/6, às 20 horas, que eu vou falar como que vocês vão desinchar e eliminar até 10 quilos naturalmente após os 45 anos. Vou esperar vocês lá, hein? Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, obrigada pela participação de hoje e até mais. Tchau, tchau!